Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel, do Fonte Viva, capítulo 105. E nós aproveitamos, então, nesse instante, para dizer a Jesus o quanto estamos agradecidos por estarmos juntos nesse momento, nesse ambiente, nesse clima fraterno de irmãos e amigos, com o objetivo de cumprir mais uma vez a vontade de Deus, nosso Pai. Que nós possamos, nesse momento, envolvidos nesse halo de luz, iniciar o nosso estudo, hoje, programadamente, a diretriz número 2 do plano de trabalho da FEB para o movimento espírita brasileiro. Que Jesus nos abençoe, dilate a nossa capacidade de entendimento, de raciocínio, de expressão, para que possamos juntos dar início ao estudo da tarde. Que Deus nos abençoe, nos pacifique e nos ampare. Que assim seja. Pois é, pessoal. Então, nós vamos dando sequência. A Gisele já conseguiu, Gisele? Não. Não. Já está projetada. Nossa, Geraldo, a do senhor está A do senhor está projetada. Errado, mas não tem problema nenhum. Se ele Está projetada? A gente teria... Tá aparecendo pra gente. Ué, eu, hein? Nós temos algumas perguntas aqui no chat e eu não sei se eu vou conseguir responder. E pode ser uma... Pronto, estão vendo aí plano de trabalho da FEB, grupo de discussão. Tá certo assim, gente? Estamos vendo tudo na tela direitinho, estamos te vendo e ouvindo. Então, tá bom. Então, diretriz número 2, está aí, preservação da unidade e universalidade dos princípios da doutrina espírita. Ok? Então, essa é a nossa proposta para hoje, né, do plano de trabalho, dando sequência, né, ao trabalho que foi feito no último encontro, que foi apresentado até pelo nosso amigo, irmão querido aí, o Alexandre de Ubar, né? Bom, então nós vamos dando sequência, falando agora da diretriz número 2, onde nós vamos, então, perceber que a FEB colocou aí, se qualquer coisa aí com a transparência, com o slide que vocês não verem, vocês me avisam, tá bem? Objetivo: desenvolver todas as atividades espíritas com base nas obras básicas codificadas por Allan Kardec, assegurando a unidade e a universalidade dos princípios espíritas. Quando eu comecei a refletir no que nós íamos conversar, e na sequência, vocês vão ver que eu vou projetar um slide inteiro, né, de cada vez, porque nós temos aí em torno de 9 a 10 slides. Se eu projetasse cada item destes, né, certamente nós não daríamos conta de tratar do assunto até às 18 horas. Né? Então, a gente... Você vê que está tudo meio esquisito aqui mesmo, tá vendo? Olha. Ó, nós vamos tirar o modo apresentação. Pronto. Tá? E vamos voltar aqui, ó. Deixar sem o modo de apresentação. Então, nós vamos ver que quando a FEB colocou desenvolver todas as atividades espíritas com base nas obras da codificação, né? Assegurando a universalidade dos princípios espíritas. Esse trabalho, ele visa exatamente alinhar as atividades das casas espíritas, né, das federativas, e, logicamente, em consequência, as casas espíritas, dentro do padrão das obras da codificação.
Porque nós sabemos, esse é o grande objetivo do trabalho, né? Por isso que a FEB começou a fazer, né, esses planejamentos extraordinários, porque a gente sabe que tem muitas casas, hoje nós estamos vivendo um momento em que as casas espíritas atuam, às vezes, cada uma de uma forma, né? Não, vamos dizer assim, uma forma completamente errada, mas de formas diferentes, né? E quando nós fazemos um trabalho em cima das obras da codificação, né, essa unidade de comportamentos, né, unidade de alinhamento das atividades com as obras da codificação, com essa universalidade dos princípios espíritas, as possibilidades assim se fazer são muito maiores, claro, né? Porque hoje nós temos essa diversidade aí de formas de trabalho, né, que às vezes algumas delas, né, fica assim um pouquinho longe dessa universalidade dos princípios espíritas, né? Não sei se vocês pensam assim, mas é a forma como eu venho entendendo e interpretando esse grande trabalho aí que a FEB apresenta para nós. Então, esse é o objetivo das diretrizes, que nós já estamos na segunda e temos aí mais 9, 10 pela frente. Graças a Deus. Então, tem um material muito rico pela frente. E nós vamos ver que essa própria diretriz 2 aí traz um material extraordinário, maravilhoso, para a gente conversar aí pela frente. Tá bem? Então, vocês podem me interromper à vontade, o objetivo é mesmo discussão a respeito, senão eu vou seguindo em frente aqui, tá bem? Bom, aí a FEB, o que acontece? Quando ela apresenta o objetivo, logicamente, ela tem que apresentar também a fundamentação, né? Ou seja, nós estamos apresentando o objetivo, né, fundamentado nisso e naquilo outro. Então, é o que ela traz para nós. Então, a gente vai ver que ela fala em objetivo, ela fala na fundamentação, e depois ela fala nos projetos, na ação. É muito legal, né? Três quesitos para a nossa reflexão. Então, isso aqui que ela está apresentando, o objetivo, fundamentado em quê? Então, ela vai lá no Evangelho do Cristo, lá no João, né, no relato do evangelista João, né, e vai trazer para nós, então, aquelas palavras de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha se está alinhado com os princípios da universalidade dos princípios espíritas, olha que legal, né? Que é algo extraordinário, né? Então, esses princípios, né, a unidade de princípios que vem trazendo para nós, descortinando para nós, ou desdobrando essa verdade, né? Aí ela vai colocar um segundo quesito da fundamentação. Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? As palavras de Paulo lá em Coríntios, né? É extraordinário, porque se essa universalidade, vocês veem que eu estou indo e voltando, né? Se essa universalidade, né, dos princípios, elas não são seguidas, né? A trombeta não vai estar legal, não. Vai estar dando um sonido aí meio esquisito, né? E a gente não consegue fazer aquele trabalho alinhado como é a grande proposta do Evangelho, né? O Evangelho é o Evangelho, não existe alternativas, né? É o Evangelho, é o caminho, né? Então, é importante a gente refletir por que a FEB está colocando isso. Falou em verdade, agora fala em sonido da trombeta, né? Porque indica o sonido da trombeta, né? A gente sabe, né? Mesmo quem nunca teve assim, um relacionamento com alguém que é militar, né? do exército e tudo mais, mas a gente sabe que essa trombeta é algo muito maior, né? São aqueles momentos em que indica para nós a direção, né? Esse toque da trombeta, vocês lembram que até lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo está lá, né? Falando também desse som, né? Porque é o som indicador de direção, né? Muito interessante. Então,
Numa terceira fundamentação, vocês vão ver que eles colocam várias fundamentações, e no terceiro ele vai colocar um dos maiores obstáculos capazes de entravar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. E que não sai da unidade, não tem como sair, tá vendo? Se sair da unidade, pode entravar realmente essa propagação, porque ela vai se propagar de uma forma equivocada. O único meio de evitá-la, né, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes, e até nos menores detalhes, com tanta precisão e clareza que se torne impossível qualquer interpretação divergente. Allan Kardec, são as palavras de Kardec, né? Que eu engoli aqui uma aspa que eu tinha que ter colocado no final aqui, né? Mas é a pressa. Então, olhem que algo maravilhoso isso, gente. Eu não sei se vocês estão lembrando, mas pelo menos para mim que montei o trabalho, a vontade que eu tenho aqui nesse instante é dar um salto e ir lá para as ações e os projetos. Vocês vão ver quando chegar lá no final, né, como que abre essa visão de uma forma assim, muito grandiosa disso que a FEB está colocando, dessa fundamentação, né? Registrem isso, por favor, para que quando nós chegarmos lá, né, facilite para a gente conversar, né? Então, formulá-las, né? Essa precisão e clareza que ele fala no final aí, né? Facilita, né, o alinhamento das ideias para que não haja interpretação equivocada, divergente, né? Nós falávamos no início aí das divergências, hoje, às vezes, de interpretação que a gente tem em tantas direções do nosso movimento, né? Mas a fundamentação continua, vendo? Olha, ela vai trazer para nós aí o Livro dos Espíritos, né? Quando diz assim, que são as palavras de Kardec, está lá no Livro dos Espíritos. Este livro é o repositório de seus ensinos, ensino dos Espíritos, né? Foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema, ditado pelos espíritos superiores. Qual que é o objetivo? Estabelecer fundamentos de uma filosofia racional. Ou seja, em outras palavras, buscando a unidade, o alinhamento das ideias. Isso está na introdução do Livro dos Espíritos, lá nos quesitos iniciais do livro. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Maravilhoso, né? Então, o ensinamento é deles, né? O ensinamento, Kardec está falando lá no livro. O ensinamento é deles, a expressão do pensamento dos espíritos, né? A ordem, o método, aqui está aqui, o método das matérias, assim como as notas, que é do codificador. E é curioso isso, gente, a gente lembrar, por isso, né, que lá no Livro dos Espíritos, a gente sabe que tem a pergunta, a resposta dos espíritos e os comentários de Kardec sempre em letras menores, sempre em grafias diferentes, em letras menores, né? É o que eles falam aqui, então, que a matéria é dos espíritos, né? Apenas a montagem pedagógica, a ordem das matérias, né? E alguns comentários que são do codificador, né? Isso estão trazendo aqui, a FEB, né? Está trazendo aquilo que eles retiraram lá do Livro dos Espíritos, colocando aqui.
Eles vão dizer mais. Em suma, o que caracteriza a revelação espírita é o fato de ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Ai, que maravilha. Vendo? Oi? Eu acho que tem alguém querendo entrar na reunião. Clica na aba do Google ali, fazendo favor. Acho que tem alguém solicitando para participar da reunião. E, rapaz, a Gisele não está aí, não? Tá, não? Denise não pode aceitar aí para mim, não, Denise? Eu não, se eu for mexer nisso aqui, está arriscado dar uma zebra aqui. Você falou clicar na aba do Google. Geraldo, não consigo, porque eu não estou pelo da Anne, aí eu não consigo, eu estou no meu particular, não consigo. Abaixa a setinha, Geraldo, vai lá no ícone, lá embaixo, na barra, tem o ícone do Chrome, que é o primeiro ícone aí, da direita para a esquerda. Isso, clica nele aí. Pois é, cara, tô com medo de eu sair desse negócio aqui. Ah, muito bem, rapaz. Eita. O problema é eu voltar agora. Vai lá e clica no íconezinho do pezinho embaixo aí, do PowerPoint. Tá bom, já voltei. Obrigado, Denal, obrigado. Não sei quem chegou, boas-vindas, não deu nem para ver, né? Abraço aí do coração. Então, nós vamos nessa fundamentação, só a gente repetindo aqui, né? Em suma, o que caracteriza a revelação espírita é o fato de ser divina a sua origem, da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem, que é a codificação de Kardec, né? Ainda continua, vocês vão ver, eu penso que talvez chegando ao final da fundamentação fica mais fácil para a gente conversar um pouco, né? Porque senão fica muito teórico. Então, daqui, a fundamentação continua. Olha só, eu penso que aqui... já tem mais um slide. A fundamentação realmente é longa que eles colocaram, mas vocês percebem que eles estão trabalhando a fundamentação das matérias muito alinhadas com a unidade, né? Então, a FEB fez uma pesquisa aí, uma extração das obras da codificação, de uma forma muito bela, porque estão todas alinhadas com o objetivo a que se pretende chegar. Aí vem a outra fundamentação. Daí, né, eles falaram que as obras são divinas, a codificação é que é humana. Então, falar, daí a necessidade de os dirigentes dos grupos espíritas serem dotados de fino tato e de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não o são, e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão que seja para vós de inegável evidência. Quando aparecer uma ideia nova, por menos duvidosa que vos pareça, fazei-a passar pelo crivo da razão e da lógica, e rejeitai corajosamente o que a razão e o bom senso reprovarem. É melhor, olha a citação de Kardec, né? Todo mundo sabe essa citação. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Essa colocação de Kardec é maravilhosa, né? Vocês se lembrem, e lá do Livro dos Médiuns, e isso, eles falam dessa rara sagacidade, né? De fino tato, que ela começa dizendo assim, né? É aquela situação que o dirigente espírita tem que ter, vamos dizer assim, esse tato, essa sagacidade e a firmeza, né, a energia necessária para que a gente possa zelar, né, zelar pela pureza doutrinária, né, pela unidade de ação em relação às obras da codificação. Ou, em outras palavras, em relação à codificação, à matéria, de acordo com o que foi entregue a Kardec e à humanidade pelos espíritos superiores. Então, é aquela situação que
o dirigente espírita, às vezes, acha que é só ser um dirigente espírita, mas o sentido é muito amplo, porque tem que zelar por essa importante tarefa, né? Não é simplesmente trazer o rótulo, né? Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos. Deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Bonito, né? Nessa universalidade do ensino. Por isso que Allan Kardec dedicou, né, um longo trecho, lá no início da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai falar, né, da autoridade da doutrina espírita, né, da universalidade do ensino dos espíritos, que acredito que grande parte a FEB tenha tirado de lá, né, onde ele vai dizer daquela questão da comunicabilidade dos espíritos, onde eles não escolheram classe social, né, não se preocuparam com idade, não se preocuparam com nacionalidade, né, status quo, né, estado da sociedade, né, mas se comunicaram em todas as direções, não selecionaram um país, né, sabemos que no início da chegada da doutrina, tanto já se fazia, as mesas girantes apareciam na América do Norte, aparecia na Europa, para todo lado, né? Porque lá tudo é muito pertinho, né? Não é igual aqui no nosso país, que é tudo muito longe. Então, acontecia numa região e na outra, né? Os espíritos se comunicando. Tanto é que no Livro dos Espíritos, todos nós devemos lembrar, né, que aqui é um grupo de estudiosos aí da doutrina, todos nós devemos lembrar que Allan Kardec consultou, e, aliás, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele colocou também, ele consultava perguntas do Livro dos Espíritos a mais de 1.100 espíritas diferentes, né, a muitos médiuns diferentes, para que ele, então, compilasse aquela matéria, né, dentro de uma unidade de comunicabilidade dos espíritos. É essa universalidade dos ensinos aí, né? Então, não foi um espírito que falou, nem dois, nem três, foram muitos espíritos, trazendo as mesmas matérias para o coração da humanidade. Então, é esse trabalho, é essa direção do objetivo que a FEB vem, assim, nos despertando para isso. Está na codificação, mas o trabalho deles é extraordinário, porque pinça de lá, né, alguns quesitos aí tão importantes para o nosso movimento, né? E a gente vai ver que dentro desse ângulo, né, ou nessa esteira de raciocínio, eles vão fechando aqui, né, a fundamentação, né, onde a gente ainda pega aqui, né, mais um pouco, né, e vão trazer para nós ainda outras fundamentações aqui. É importante a gente realmente conversar, né? Bom, aí eles vão trazer assim, sem embargo da parte que toca a atividade humana, né, na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos. Porém, não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é e não pode deixar de ser a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito, e apenas teria o valor de uma opinião pessoal. Legal, né? Então, é exatamente essa universalidade que traz a força, né, do espiritismo. Não sei se vocês se lembram, também nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo,
Allan Kardec vai dizer assim, que o controle dos espíritos é tão grande com relação à doutrina, né, que se queimassem os médiuns, se queimassem todos os livros, né, os espíritos arrumariam outros médiuns e editariam a doutrina tudo novamente. Tamanho o controle deles, né, nessa direção, né, extraordinária. Então, a gente sabe, e se fosse a opinião de um espírito, o espírito não é mais do que a opinião de um indivíduo, né? De uma individualidade. Aí a FEB traz ainda outra fundamentação. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada ao demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que disseram. É maravilhoso, né? Quando eu leio um determinado trecho, como este aqui, né? Que a gente percebe que as fundamentações que a FEB vai colocando, parece que vão afunilando, e as últimas, parece que elas vão resumindo as primeiras, de uma forma maravilhosa. E quando eu começo a raciocinar, a refletir nessa direção, eu fico pensando no alinhamento da mensagem da doutrina espírita, né, por isso é o Evangelho redivivo, com o Evangelho do Cristo. Porque, ou melhor, com o Evangelho de Deus vivenciado pelo Cristo, não é? Porque ali a gente percebe que tudo que os espíritos superiores trazem na doutrina espírita, Jesus já trouxera na sua vivência do Evangelho de Deus naquele momento, naquela época. E é exatamente por isso, né, dentro dessa unidade, visando mostrar que a doutrina espírita é um evangelho redivivo, né, é o evangelho de Jesus, que quando Allan Kardec e os espíritos montam o evangelho segundo o espiritismo, né, eles colocam lá no primeiro, além do objetivo da obra, aquelas introduções todas que a gente conhece, pegando já os capítulos, se a gente pegar só os 4 primeiros capítulos, a gente começa a perceber que eles estão trabalhando a mensagem de Jesus dentro de uma lógica racional, porque ali eles pegam a primeira mensagem que Jesus vai dizer: eu não vim destruir a lei. Lembra? Que era exatamente a lei mosaica, né? Que era a Torá, né? O que eram as leis antigas. Então, Jesus fala: eu não vim destruir a lei, os espíritos vão lá e pegam e colocam no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Aí, para dar sequência àquela mensagem de Jesus, né, eles pegam lá: o meu reino não é deste mundo. Lembra? Então, eu não vim destruir a lei, porque eu coloco um porquê no meio, para eu entender: o meu reino não é deste mundo. Né? Se a gente avançar um pouco mais no raciocínio, né, porque não é deste mundo, porque há muitas moradas na casa do Pai. Então, são citações de Jesus que eles vão alinhando no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí vai pegar no capítulo 4, né? Se a gente alinhar, a gente vai ver: eu não vim destruir a lei, porque meu reino não é deste mundo, né? Porque há muitas moradas na casa do Pai. E porque ninguém irá nessas moradas se não nascer de novo. Olhem, né? Aí, se a gente segue nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver o alinhamento da ideia que Jesus trouxe, né, e que os espíritos depois pegam o mesmo alinhamento e seguem trazendo para os nossos corações o coração da humanidade. Então, é algo maravilhoso, porque a gente... mas uma coisa é o mesmo que a outra. Sim, mas uma coisa é o mesmo que a outra, porque tudo é de Deus. Né? É uma questão de épocas, de fases, porque Jesus, falando sintetizadamente naquela época, né, apesar de que em algumas passagens ele fez praticamente um emege, né, um estudo miudinho
explicando as suas mensagens, mas, na verdade, ele sintetizou muito o ensinamento de Deus, tinha que ser. E mesmo sintetizado, né, nós fizemos o que foi feito com ele. Né? Então, vem depois a doutrina espírita, né, dessa unidade extraordinária, né, ampliando esse entendimento. Por isso, tudo alinhado com o Evangelho do Senhor. Né? Por isso que a FEB agora, né, ela vem em cima da codificação, já alinhada, ela vem esmiuçando mais, né? E Deus, na sua misericórdia, faz com que nós tenhamos um grupo como este, né? Dedicado, interessado em conhecer mais profundamente, para que a gente possa colocar em prática, então, né, esses ensinamentos de Jesus, de Deus e da nossa amada doutrina espírita. Então, a gente percebe que tudo vai ficando alinhado. E quando nós chegarmos lá no final, né, dessa diretriz 2, nós vamos ver ação, projetos e ações. Nós vamos ver como que isso se desdobra, né, na prática, de uma forma maravilhosa. Muito, muito legal. Mas a gente vai avançar mais um pouquinho. Ninguém me segura, ninguém me para aí para falar, eu vou seguindo aqui, tá bem? Pois é. Então, aí traz a FEB ainda para nós, Allan Kardec trazendo, né, a FEB repassando aqui, os espíritas do mundo todo terão princípios comuns. Olha só, eles estão fechando em cima dessa unidade, porque tem que ser. Do mundo inteiro terão princípios comuns, que os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraternidade, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que, por isso, a unidade fundamental se rompa, sem que se formem seitas dissidentes a atirar pedras e lançar anátemas umas às outras, o que seria absolutamente anti-espírita. Allan Kardec. Né? Então, é extraordinário. As adaptações em cada situação ela tem que acontecer, mas sem perder essa unidade fundamental. Ele fala lá, ó, que a unidade fundamental se rompa, sem que, por isso, a unidade fundamental se rompa. Então, existe uma estrutura que não pode mudar. Não pode mudar. Não é? Então, a obra da codificação, não é para toda a região. Apenas a gente vai fazendo adaptação, né, como na própria cidade, independente de ser regiões diferentes, muitas situações, às vezes, tem que ser adaptada a determinado local onde está instalada uma instituição espírita, mas repetindo ali, sem prejudicar a unidade fundamental, né, para que ela não se rompa. A doutrina espírita possui os seus aspectos essenciais em configuração tríplice, que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e produção. Quem se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade, quem se devote à filosofia, que lhe engrandeça os postulados, e quem se consagra à religião, que lhe divinize as aspirações, mas que a base kardeciana permaneça em tudo e todos, para que não venhamos a perder o equilíbrio sobre os alicerces em que se nos levanta a organização. Eu vou fechar aqui a palavra de Bezerra, quando ele fecha: seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, crido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão, que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Bezerra de Menezes. A gente até prende a respiração, né? Não sei vocês, eu prendi a minha aqui. Né? Porque seja a criatura, ou o centro,
ou o segmento religioso, seguindo o campo científico, ou filosófico, ou religioso, a doutrina é uma só. É isso que Bezerra está falando aqui. Quem se afeiçoa à ciência, que a cultive com a dignidade. Então, o aspecto moral, ele não está separado da ciência nem da filosofia, né? Porque a vinda do Cristo no nosso meio, e depois a doutrina espírita, ela tem como objetivo único o aprimoramento do ser. Se for na linha de raciocínio da filosofia, ou na linha de raciocínio da ciência, não tenhamos dúvida de que, ao final da linha, o objetivo é o aprimoramento do ser. O resto, tudo é mecanismo divino. Mecanismo. De nada, né, adianta eu ir ao fundo do mar, ou eu ir na Lua, ou eu criar um ônibus para ir em Marte, se eu não mudo o mundo íntimo. Porque viajar, se viaja para tudo quanto é lado. Agora, viajar para dentro é para os corajosos, para aqueles que realmente estão dispostos a ser, se necessário for, né, ser lançado na fogueira do seu aprimoramento, naquele cadinho interior, né, que derrete até as substâncias que necessitam de alta temperatura, 2.000 graus centígrados. Então, o viajar para dentro é preciso que tenha essa consciência do Evangelho e o porquê da vinda de Jesus. Porquê de ter saído lá da comunidade de espíritos puros, né, e ter vindo no meio, né, um planeta de provas e expiações. Por quê? Por quê? Para quê e por quê? É fundamental, né? Porque senão eu vou ficar olhando a ciência e vou tornar cético. Né? Então, é isso. Bezerra está nos chamando a atenção para isso, seja qualquer... Né? Claro que tem outros enfoques que o benfeitor está trazendo aqui. Eu estou aqui pensando algo que me chamou a atenção. De repente, você está olhando aí algo diferente do que eu estou dizendo, está te chamando a atenção. Então, por favor, pense e traz aqui sobre a mesa redonda para a gente conversar, não é? Mas a forma como eu estou vendo, pelo menos assim, a essência, é que em qualquer segmento que eu esteja apenas repetindo, enfatizando, né, ou falando de uma forma diferente, seja da ciência, da filosofia, ou mesmo da religião, né? A gente lembrar que em cada porta de uma escola científica, em cada porta de uma escola filosófica, ou em cada porta de um templo religioso, Jesus ali está, perguntando o que buscais. Lembrei do capítulo que Emmanuel faz, muito bonito, não me lembro agora qual desses livros da coleção Fonte Viva, onde ele coloca lá o título da palavra do Cristo, que buscais. Então, em todas as portas das escolas, das faculdades, das universidades, etc., né, ele está perguntando. Então, esse é o grande objetivo. Agora, o segmento, qual que é a porta, por onde que eu vou entrar, né, ou quais os primeiros passos que eu vou dar, isso aí, cada um de nós toma a decisão necessária. Né? Decisão necessária. E eu dentro desse enfoque, eu quero até ler uma situação aqui, maravilhoso, só um segundo. Então, aqui, ó. É como disse Ana de Carvalho, né? Ele fala, é claro que ele fala aqui sobre livro, mas como é uma matéria maravilhosa, eu quero compartilhar com vocês, né? Porque eu leio muito o livro desse benfeitor, e esse livro aqui, em especial, esse trecho que ele escreve, chama muita atenção, mas ele está falando de livro, senhor Jorge. Você está falando aí, aqui nós estamos falando da doutrina espírita, mas ele está falando do livro, porque você vai ver no livro, por exemplo, né? Se a gente pegar o livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, ela vai abrir o livro falando dos caminhos, N caminhos que tem na vida da criatura.
Então, ela fala, caminho de tudo quanto é jeito. Eu não vou ler, não, porque senão fica muita coisa, né? É só pegar lá, o início do livro, Pelos Caminhos de Jesus. Aqui, Viana de Carvalho traz sobre o livro. Quando ele falando do Espiritismo, ele fala assim: desprezado não se apequena, compulsado não reage, exaltado não se eleva, miniaturizado nada perde, fechado parece inútil, relegado às prateleiras torna-se adorno, usado e meditado desdobra possibilidades, enriquece de bênçãos, facultando sorrisos de júbilo, lágrimas de emotividade, sonhos de esperanças, ensinos e morredouros. Este mensageiro é o livro, o maior tesouro de que o homem pode dispor para a sua evolução. Há, porém, livros que conduzem e orientam, livros que pervertem e envenenam, livros que educam e instruem, livros que desequilibram e corrompem, livros que retratam vidas com enobrecimento, livros que narram a história e que contam histórias, livros que preparam para a vida, livros que conduzem à morte, livros e livros. E depois, Emmanuel traz no livro Doutrina e Vida, diz o Emmanuel, cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. Maravilhoso, parece que os dois escreveram juntos essa matéria. Um no livro, outro no outro, um numa época, outro na outra, completamente diferente. Então, nós não podemos perder esse norte, esse norteamento que a doutrina nos traz. Em qualquer segmento, onde que eu esteja, a pergunta continua, e buscais. E aí a FEB vai fechando essa parte aqui, quando fala assim, seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira. A nossa bandeira. Mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós, pela unificação. Né? Então, o Bezerra insiste, ele enfatiza isso, né, porque, às vezes, essa questão o ensino trazido através de Allan Kardec é uma bandeira que nós temos que hastear. Mas hastear, acima de tudo, na vida, né? Na nossa vida. Suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Né? E são esses conjuntos de ensinamentos que são trazidos para nós, né? E que a gente tem que aproveitar, não é? A gente continua aqui, gente. Vocês não me param. Eu vou seguindo. Com Jesus, vou voltar aqui. Com Jesus nos empreendimentos do amor. Com Jesus nos empreendimentos do amor e com Kardec na força da verdade, teremos toda orientação aos nossos passos, todo equilíbrio à nossa conduta. Bezerra de Menezes. Amor, verdade. Aí é um conjunto maravilhoso, né? Teremos toda a orientação necessária. Conservai-vos coesos e fiéis à codificação, que é o pilotismo básico sob o qual erguereis o tempo da fraternidade universal. Bezerra de Menezes. Conservai-vos coesos e fiéis à codificação. A gente se lembra que a febre começou no Kardec, né? As matérias de Kardec, trazendo para nós o alinhamento da unidade, né? Da fraternidade, da universalidade. E aqui, Bezerra de Menezes, né? Vai fechando essa parte que a febre pegou, nos chamando à unidade, né? Ligados ao amor e à verdade. Fidelidade à codificação, que é o pilotismo básico, né? Tempo da fraternidade universal. Sem fidelidade não tem jeito, né? Se houver aquele, né, é o que Jesus fala, né? Todo reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então, se
Se eu faço algo, a mesma coisa, de um jeito, outro faz de outro, não tem como. Né? É um pilotis de sustentação do edifício. Né? Então, isso é fundamental. Né? E diz ainda Bezerra aí para nós, aí, Jesus, meus amigos, é mais do que um símbolo. É uma realidade em nossa existência. Mais do que um símbolo, é uma realidade em nossa existência. Não é apenas um ser que transitou da manjedoura à cruz, mas o exemplo cuja vida se transformou no evangelho de feitos, chamando por nós. Necessário, em razão disso, aprofundar o pensamento na obra de Kardec, para poder viver Jesus em toda a plenitude. Bezerra de Menezes. Né? E a gente percebe que ele está se referindo, né? Está se referindo às obras da codificação. Ele está se referindo ao pensamento e às obras codificadas por Kardec. Né? Porque tudo converge para a doutrina dos espíritos. Né? Kardec é a ponte, né, entre Deus e os homens. Então, Bezerra vai se referindo a ele. Fala-se de Jesus, que não é um símbolo, né? E é uma realidade, e Kardec depois. É à toa que Emmanuel fala lá, né, no livro Opinião Espírita, que Jesus aporta Kardec a chave. Né? E a gente vai, as fundamentações, nós estamos fechando. Tá? Eu acho que aqui, então, nós vamos chegar em ações e projetos, mas acho que era importante a gente, se vocês acharem que deve, a gente comentar um pouco, né? Mas vamos fechar aqui as fundamentações, porque vai dizer para nós assim, que é indispensável manter, ainda Bezerra de Menezes, a FEB, você vê que a FEB, até mais ou menos no meio da fundamentação, ela pegou matéria de Kardec, do meio para frente, mais ou menos, ela pegou Bezerra de Menezes. É indispensável manter o espiritismo que foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismo deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Bezerra de Menezes. Interessante, né? Tal como foi entregue pelos espíritos a Allan Kardec. Né? Sem compromissos políticos, profissionalismo religioso, sem personalismo deprimentes, sem prurido de conquista a poderes terrestres transitórios. Né? Então, a gente percebe que hoje tem, eu penso, né, não sei, penso que o compromisso político tem alguma coisa que ela está bem assim, miniaturizado, eu penso, né? Estou falando com base na nossa cidade, no conhecimento assim, bem restrito que nós temos, né? Não sei num âmbito maior, mas sem esse profissionalismo religioso, né? Aí há deturpação se houver esse segmento. Né? Tanto o compromisso político, como o profissionalismo religioso, né? O personalismo, que é um complicador, né? Poderes terrestres. Então, a gente percebe que aí Bezerra de Menezes, ele esmiuçou, ele detalhou, né? Porque se falasse por alto, eu não entendi muito bem. Não, aqui não, ele foi bem direto. Né? Fica fácil para a gente raciocinar como que nós estamos vendo o nosso movimento espírita. Porque esse plano da FEB, ele não só traz as diretrizes para um salto evolutivo do movimento, mas ele traz também para a nossa reflexão. Como é que nós estamos? Como é que a gente está agindo, né, em relação a toda a matéria que os espíritos superiores trouxeram para a humanidade através de Kardec, né? E aí eles fecham aqui a fundamentação quando eles falam é necessário preservar o espiritismo
conforme o herdamos do eminente codificador, mantendo-lhe a claridade dos postulados, a limpidez dos seus conteúdos, não permitindo que se lhe instale a adenda perniciosa, que somente irá confundir os incautos e os menos conhecedores das suas diretrizes. Bezerra de Menezes. Nossa Senhora, né? Aí fala assim, ué, mas então é por isso que eu tenho que estudar o Espiritismo? É uma das grandes razões, não é? Porque nós estamos, sabe, pessoal, eu penso assim, sabe, a gente está vivenciando, né? Já vivenciamos antes, agora pós-pandemia mais ainda, né? Porque a pandemia ela trouxe tantos ensinamentos que a gente não, eu pelo menos não saberia nem enumerar, né? Mas resumindo os ensinamentos, a gente percebe que o grande ensinamento que ela trouxe, né, é que nós temos que trabalhar o espiritual, né? O espírito, né? A era do espírito. E dentro disso, dentro de todas essas situações, a gente vai percebendo que ela mostrou para nós a questão da individualidade, né? Eu tenho que trabalhar a minha intimidade, né? O resto que está em torno de mim são mecanismos para me ajudar. A misericórdia de Deus. Por outro lado, eu sou mecanismo para ajudar os outros que convivem comigo. Ou seja, nós estamos num grupo, né, tal como este, né, um ajudando o outro. Sem perceber, sem palavras, sem verbalizar nada, mas a ajuda, ela é notável. Ela é notável. Haja vista, né, para quem teve a oportunidade de estar aqui hoje, o início do nosso encontro, né? É um encontro onde todo mundo ri sem saber direito o porquê de tão feliz que sentimos. Sabe? É algo assim que contagia, que contagia. Seu Geraldo, Oi? é porque como você está visualizando a tela do PowerPoint aí, às vezes você não consegue observar, o Antônio de Cataguases e a Maria Eduarda levantaram a mãozinha aí para poder fazer algum comentário. Oh, maravilha, que bom. Que bom, rapaz. Eu realmente não consigo nada aqui, então minha tela está toda branca, nem vocês eu não estou vendo. Por favor, gente, vamos falar então. Sr. Geraldo, quem levantou a mão primeiro aí, fica à vontade. vamos começar então. Uhum. Essa última coisa aí, é necessário preservar o espiritismo. Então, a gente está estudando e cada momento você aperta um bocadinho a carapuça, né? Sim. Com a tamanha responsabilidade que é essa unificação. E isso, nós sabemos que é uma tarefa muito difícil, mas como o planeta está atravessando por esses momentos bem difíceis, né? E nós somos, de certa forma, com os conhecimentos que a doutrina nos traz, a gente tem uma tarefa muito difícil e que precisamos de estar bem afinados mesmo, porque o trabalho é muito grande. E isso traz para nós, assim, vamos dizer assim, um desafio, porque o que chama essa unificação, a gente começa assim, cadê a luz do fundo do túnel? A gente não consegue visualizar essa luz. Mas ela é necessária. E a gente tem que descobrir ela. Então, eu fico assim, imaginando a espiritualidade amiga lá que nos preparou para estar aqui, né? Com essa responsabilidade. E será qual o percentual da nossa responsabilidade nós estamos cumprindo com ele? Verdade, Antônio. Pois é, rapaz. Isso aí bota a gente para pensar, né? É complicado. E o objetivo é pensar mesmo. Porque ô Eduardo, eu já passo para você, tá? Porque o objetivo é exatamente a gente
É para pensar mesmo. A gente tem que parar. Antes de eu falar qualquer coisa, esperar a Eduarda falar aí. Eu acho que ela vai falar por todos nós. Fica à vontade aí, Eduarda. Seu Geraldo, eu estava lendo junto com o senhor, né, o que o senhor estava lendo, e eu lembrei, né, da reunião do CREI que a gente teve com o Alisson. Sim. E que foi falado justamente sobre isso. Às vezes a gente escuta um palestrante, alguém fala alguma coisa, a gente toma isso como verdade. Às vezes a gente vê e observa, pode ser tanto com a gente ou tanto com os nossos colegas, mas que às vezes não passa pelo crivo da razão, não passa pelo crivo do bom senso, e acaba tornando uma opinião pessoal, e acaba uma opinião pessoal nem nossa, mas a gente está reproduzindo uma opinião de outra pessoa, que a gente toma como verdade, e às vezes a gente foge a isso que ele está... Você está vendo que eles estão batendo na tecla muito da razão, do bom senso, de seguir a codificação, e às vezes a gente reproduz isso várias e várias vezes como uma verdade e sem estar observando se a gente está fazendo isso. Se a gente está estudando, se isso que está sendo falado passou pelo crivo da razão, passou pelo crivo do bom senso. Então, eu observei que eles bateram muito nessa tecla, nesses itens aí que você leu para a gente. É na fundamentação, né? Isso. Na fundamentação. É porque a FEB, ela está exatamente mostrando, ela está, não vou dizer, não é provando, mas sim, mostrando para nós que quando ela traçou um objetivo, por que ela traçou esse objetivo? Né? Então, ela seleciona da doutrina, matéria doutrinária, e mostra para nós, os objetivos são estes, por isso, por isso, por isso, por isso. E quando você faz essa colocação, tanto você quanto o Antônio aí, me ocorre, assim, a necessidade, mais do que nunca, da gente estudar o Espiritismo. Porque só estudando, mas estudando mesmo, né, a gente vai conseguir discernir o joio do trigo. Né, porque é muito joio, né, no meio do trigo que a gente tem que saber separar. E separar de uma forma fraterna, né, de uma forma... vamos dizer assim, discreta, ou às vezes até bem clara, mas assim, de uma forma a não ferir, né? A não ferir, porque senão eu acabo acerto de um lado e erro do outro. Então, isso aí é fundamental. Pessoal, alguém mais quer comentar aí? Geraldo, Oi. Quando eles estavam falando aí, reforçando sobre a nossa responsabilidade, e nós que estamos à frente das nossas casas, das AMES, nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a fidelidade que nós temos que ter a Jesus e a Kardec, para que a gente possa caminhar nesse sentido dessa mensagem que Bezerra nos traz aí de uma maneira tão profunda, com essa unidade, porque à medida que nós não nos afastamos de Jesus e Kardec, a gente consegue manter isso. E a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes o que é novo, como a Eduarda falou aí, vem uma ideia nova, vem e a gente, às vezes, até repassa ela. Às vezes, a gente vê a preocupação que algumas casas, algumas pessoas têm de trazer alguém que fala de uma forma diferente, que mostra outra questão, e às vezes a gente vê tantas palestras que não citam Jesus ou Kardec. São palestras muito bonitas, que envolvem as pessoas, mas elas são palestras de autoajuda. E Jesus e Kardec passam longe. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Só isso. Obrigada. Tá? Obrigado, Denise. Pessoal, alguém mais quer falar aí?
Pois é, Denise. Você aí, os Antônio e Eduardo, chamando a atenção para isso, porque, às vezes, principalmente para nós, que também temos a oportunidade de falar, às vezes, em público, a gente tem que tomar cuidado redobrado. É isso que você falou aí, Denise, porque senão a gente traz mensagens, ou leva mensagens, de tudo quanto é jeito, menos de Jesus e Kardec. Né? Então, a gente fica pensando da seriedade da nossa responsabilidade. Né? Isso falando no campo da oratória, mas a gente pode ampliar isso na situação da nossa casa espírita, da nossa federativa, né? Isso em todas as direções. É porque o espiritismo é espiritismo em qualquer lugar. E se nós não tivermos essa fidelidade a Jesus e a Kardec, em qualquer lugar nós vamos estar errando. E estão levando a mensagem do espiritismo completamente deturpada. Né? E tão deturpada que já é, em muitas situações, né, nós estaremos ainda alimentando mais isso ainda, ao invés de pegar o caminho da unificação, né? Da unidade de ensino dos espíritos. Então, esse momento é um momento não só de a gente perceber como nós temos que caminhar para frente, mas também de reflexão, né, para o que fazer para mudar isso ou aquilo, né, quando as coisas não estejam dentro dos postulados doutrinários. Né? Você vê que aqui, nesse último item, Bezerra fala ali, mantendo a claridade dos postulados, que está danado aqui, isso é escrito, a limpidez dos seus conteúdos, não permitindo que se lhe instale adendas perniciosas, que somente irá confundir os incautos e os menos conhecedores das suas diretrizes. Então, a gente vê que as pessoas chegam, às vezes, apavoradas, em busca de consolo, e ao invés de a gente trabalhar o acolhimento, trabalhar a fraternidade, o abraço, o consolo, os trabalhos saem completamente uma direção completamente diferente, e a pessoa sai dali com uma ideia equivocada e às vezes pior do que chegou, né? Porque precisava realmente do colo, né? Então a gente tem que estar muito atento com isso. Podemos então continuar, gente? O Adenauer está com a mão levantada, Geraldo. Por favor, que eu não estou vendo, não. Fica à vontade. Pode me interromper, tá? Quem quiser. Não, tá tudo bem, Geraldo. O que eu estava lembrando aqui, até algum tempo atrás eu li também um texto do Bezerra, que quando a gente fica observando esses alertas, né, que os benfeitores espirituais nos fazem, com respeito à questão de manter a fidelidade a Jesus, a Kardec, a gente fica se perguntando, mas por que esse zelo, essa preocupação toda, né? Então, numa mensagem, o Bezerra diz, fala que esses erros aí, o risco da gente reincidir nesses erros é porque eles já são recorrentes em nossa trajetória espiritual, porque nós já militamos em várias fileiras religiosas no passado e quase sempre intervirmos, né, distorcendo, né, as finalidades superiores dessas diretrizes religiosas. Isso aconteceu nas religiões antigas, aconteceu no seio do cristianismo, né? Ele fala na mensagem, quer dizer, quantas reencarnações como cristãos nós tivemos, né? E nós, de algum modo, em maior ou menor grau, contribuímos para distorcer ou afastar, né, a mensagem de Jesus da sua essência, atendendo aos imperativos, né, do orgulho, da ambição, do poder transitório. Então, o desafio hoje, quando nós recebemos as luzes da doutrina espírita, é fazer com que essa mensagem se mantenha fiel, né, para que ela possa atingir o seu propósito nos corações, né, dos outros e em nossos corações também. Né? Verdade, isso mesmo. Isso mesmo. Geraldo, Oi, pode falar. Só completando aí, já falou, né, Denal? Pode falar. Porque o Denal falou aí que nós temos que ter muito cuidado com a nossa trajetória, né? Porque nós andamos em caminhos e todos aqueles caminhos que nós já percorremos antes, nós temos tendências a voltar a percorrer. Então, a nossa vigilância tem que ser muito grande, porque nós estamos numa posição, nós precisamos
de criar um caminho mais seguro. Mas nós temos em nós, né, que nós já caminhamos em caminhos aí, a tendência nossa é voltar nos mesmos caminhos. Então, essa é a nossa vigilância, que nós temos que ter o maior cuidado. Só isso. Beleza, hein? É isso mesmo. Alguém mais para falar aí? Então, uma beleza a colocação de vocês, porque o convite, quando nós recebemos convites tais quais esse que a gente está tendo, é para a gente sair mesmo da zona de conforto, né? Porque senão a gente fica nessa zona de conforto que o Antônio está enfatizando aí, Adenauer, né? E acabamos nos mantendo nos mesmos erros de outras encarnações, e o pior, se complicando mais, porque a gente utiliza algo errado lá de trás, agora que nós temos todo o esclarecimento da doutrina espírita, né? Então, a gente quer enxertar o espiritismo com aquilo que a gente traz lá de trás. A responsabilidade é muito maior, né? Então, é muito legal a contribuição de vocês. Muito obrigado, foi muito bom mesmo. Né? E aí, alguém mais, gente? Podemos seguir? Então, se a gente pegar aqui agora, né, depois da fundamentação, então a gente pegou objetivos, que a FEB, vocês vão ver que todas as diretrizes, né, a FEB sempre vai trabalhar objetivos, fundamentação e ação, ou projetos. Né? Então, são sempre esses três, em todas as diretrizes. Né? E aí que é bonito, porque eles trazem qual que é o objetivo da outra diretriz, traz a fundamentação e os projetos que, naturalmente, são diferentes de acordo com a direção dada pelo ensino, né? Não pela doutrina, logicamente, né? Alinhado com a unificação. Né? Então, aqui nós trouxemos ações e projetos que a FEB coloca lá. Né? Eles colocam assim, realização de campanhas de esclarecimento sobre o que é o espiritismo, suas finalidades e seus propósitos, utilizando-se de linguagens e mídias adequadas aos diferentes públicos. Olha que legal, olha que bacana. Né? Realização de campanhas de esclarecimento sobre o que é o espiritismo, suas finalidades e seus propósitos, utilizando-se de linguagem e mídias adequadas aos diferentes públicos. Eu destaco aqui, né, essa campanha de esclarecimento, né, todos os recursos hoje que nós temos, né, que são variados em todas as direções, né, nós não podemos perder o foco que é o esclarecimento do espiritismo. Né? O que a Denise enfatizou ali, o espiritismo e o evangelho, espiritismo e o evangelho, né? Suas finalidades, seus propósitos, porque todo segmento que nós pegarmos, nós temos que ter um objetivo final, que é o aprimoramento do ser, né? Toda situação, né? Utilizando a linguagem, as mídias, tudo que for possível, né, adequado, seja nas crianças, seja no jovem, no adulto, em todas as direções, para que o espiritismo, em sua pureza, possa realmente penetrar nas criaturas, e as criaturas entenderem, né, qual que é o grande propósito do evangelho à luz da doutrina espírita, né? E isso aí é interessante, porque a gente começa, a própria FEB, ela começa a dar uma direção para a gente, por isso que essa ação e projeto é importante. Eu falei com vocês lá no início que eu tinha vontade de pular para esse final aqui, porque aqui ela começa a dar uma direção na prática para a gente. O que eu tenho que fazer? Bom, então eu tenho que fazer, ver como que nós podemos fazer uma campanha de esclarecimento do espiritismo, seja no jovem, na criança, os pais das crianças, nos adultos, na reunião pública, né? Na capacitação dos trabalhadores de uma federativa, né? Porque, muitas vezes, o espiritismo, eu me lembro, pegando assim uma carona com a citação da Alcione, questão do Evangelho,
Mas Espiritismo é Evangelho, assim não fala assim. Tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Espiritismo é a mesma coisa, Espiritismo é Evangelho, né? Então, se nós temos que conhecer o Espiritismo e ver o campo do estudo. Olha o trabalho do estudo do Espiritismo, que tem que ser ampliado, tem que ser cuidadosamente revisto, estudado, ou seja, conhecer o Espiritismo, né? Sabe qual a finalidade do Espiritismo? Porque isso passa de lado, passa despercebido. Qual que é o propósito do Espiritismo? E aí vem como fazer. Aí já vem o que, porquê, o como fazer. Aí depende do grupo, da casa e tudo. Mas o que é o Espiritismo, o propósito, a finalidade, tem que estar muito claro para o nosso coração. Porque nós somos multiplicadores. Então, nós temos que multiplicar, ou seja, criar o que é a finalidade, os propósitos do coração dos irmãos que estão conosco. Então, se eu estou numa federativa, eu tenho que multiplicar isso para levar para a minha casa espírita ou para alguma organização que haja, hierarquicamente, não sei, o SEM, por exemplo, né, antes da casa espírita, porque tem que ser efeito cascata. Né? Mas nós temos a responsabilidade, não é à toa que nós estamos nos reunindo, graças a Deus, né, quinzenalmente, agora nós vamos ter 2 semanas seguidas, depois nós vamos falar, estudando o plano. Então, esse estudo é para que nós possamos não só colocar a nossa vida, mas tornarmos-nos multiplicadores. Como que eu vou fazer? Bom, aí eu tenho que reunir com o pessoal com quem forma o corpo administrativo da minha federativa, ou do SEM, ou das casas, e ver como que nós podemos multiplicar isso. O que é finalidade, propósito. Está claro aí, no primeiro item. E aí, como que nós vamos fazer? Bom, use a linguagem e a mídia, tudo o que for possível fazer, adequados aos diferentes públicos. Então, eu achei bonito, porque nesse primeiro item, a FEB ela esmiúça tudo, já fala o que nós temos que fazer e como que a gente tem que fazer. Agora, cada um de nós temos que fazer essa adaptação disso aí, né, de acordo com o nosso segmento, atividade, né, doutrinária. Não é? Podemos seguir? Tem alguém querendo falar algo, completar, contribuir? Eu não estou vendo a tua mão, mas você pode falar, se quiser. Então, no item 2, a FEB traz mais ensinamento para nós, ensinamento na prática. Ampla divulgação do conteúdo do folheto Conheça o Espiritismo. Analisado e aprovado pelo CFN e pelo Conselho Federativo Internacional, o SEI, né? Eu sei, a FEB até nem colocou, por isso que eu não coloquei aqui também. Que aqui eu procurei, como isso vai para o site, eu procurei ser fiel à postilha da FEB, claro, né? É obrigação nossa. Só uns errinhos aqui de citação, que depois a gente vai acertar. Mas, assim, então, esse folheto, Conheço o Espiritismo, foi aprovado pelo CFN e pelo SEI, Conselho Espírita Internacional. Não só impresso, mas também em diferentes mídias. Aí eu falava, bom, então a FEB está sugerindo aí trabalhar esse folheto. Como é que eu vou fazer? Bom, ela falou ali, pode ser pela mídia, pessoalmente, agora nós estamos com atividades presenciais, né? Através do encontro, sei lá, encontro com as famílias, encontro com trabalhadores, a casa, né? Momento de convivência. Então, assim, cada segmento nosso, nós temos que estudar como que nós vamos fazer isso. Né? Vocês imaginem, nós estamos falando da diretriz 2. Imagine depois que nós estudarmos às 11, a quantidade de atividade que a FEB está trazendo para nós. Claro que nós temos até 2027, e até mais para frente, lógico, né? Isso aí não é engessado. Mas, assim, teoricamente, nós teríamos
24, né, o ano que vem, 24, 25, 26, 27, 4 anos. É questão da gente se reunir e fazer um programa de trabalho, uma programação de trabalho, ou um planejamento do trabalho, ou uma grade do trabalho. Porque ninguém vai resolver as coisas de um dia para o outro, né? Num mês para o outro, num ano. Não está se propondo, tanto que aqui não se fala em prazo, fala uma proposta do planejamento para 5 anos, mas não se fala em prazo. Né? Ninguém vai cobrar daqui a 4 anos, você fez ou não fez? Não, isso aí é nós e a nossa consciência, né? Da nossa responsabilidade das atividades que o Pai nos confiou. Né? Está lá no Evangelho, prestar conta de sua administração. Então, a gente tem que analisar isso depois com calma, reunir com os colegas, falar, gente, isso aqui me chamou atenção, como é que nós podemos fazer isso? Estudar uma maneira, né, de realizar a vontade do Pai, né? São 4 ações e projetos propostos pela FEB, né? Se alguém quiser falar algo dessa ou das 2 primeiras, senão nós vamos pegar a terceira. Mas aí fica muita coisa para comentar, mas se quiserem falar, fica à vontade. O que vocês pensam disso? O que acham? Será que o que eu falei aqui, ou a minha interpretação está correta? Tem algo mais a acrescentar? Ou é isso mesmo? Então, a gente, né, porque a gente está aí mesmo para somar pontos de vista, né? Bom, aí a outra ação que é proposta pela FEB é promoção e realização do estudo contínuo e regular da doutrina espírita. Olha, realização do estudo contínuo e regular da doutrina espírita, voltado para as crianças, jovens e adultos, nas modalidades presenciais, virtuais e ou híbridas, a fim de que se conheça a unidade e a universalidade doutrinária do Espiritismo. Que coisa maravilhosa. Como fazer? Se fosse agora, eu não saberia também, não. Né? É questão de mesmo se reunir, por exemplo, o Departamento da Criança. Né? Reuniu lá com os responsáveis, com os GTs, né? Mostrando para eles que é uma orientação da FEB, né? Isso em alguns lugares pode achar também, fulano está querendo interferir no meu departamento, começa o problema, né? Não, levar, por isso nós somos multiplicadores. Nós somos multiplicadores para o trabalho da FEB, que é um trabalho dos espíritos, que é um trabalho doutrinário, né? O pessoal da evangelização, como é que nós podemos fazer isso aqui sugerido pela FEB? Não é? Ou vamos estudar essa parte, vamos ver no plano de trabalho da FEB, onde que eles falam mais ou menos disso, voltado, por exemplo, para as crianças, para os jovens, vamos ver onde que está lá no plano de trabalho, vamos sentar com o pessoal, vamos estudar isso aqui. Porque depois de estudar fica mais fácil, né? Departamento de jovens, como é que nós podemos fazer isso aqui, trabalhar? Será que tem algo que a gente pode fazer? Cada um, porque a FEB, ela colocou a coisa de uma forma geral, porque ela não tem como, né? Nosso país, né? Esse gigante, né? E tem que, cada região, ou área, ou casa, tem que ir se adaptando. Mas ela trouxe a sugestão, assim, no geral, muito legal. Seu Geraldo, eu levantei a mão. Tá ótimo. Ótimo, pode falar, Flávia. Diga. Pois é, então, eu não sei se eu estou compreendendo bem. Se não tiver, aí a hora é essa, né? Isso mesmo. Aqui, olha só, a divulgação eu acho até interessante e tudo mais, mas na proposta para ser levada às casas espíritas, e neste momento de retomada, mas daqui a pouco já não vamos ser mais um momento de retomada, né? Aí já vai estar tudo mais estável, quem tinha que voltar, voltou, quem não tinha que voltar, não voltou e não volta, né? Talvez Sim. Em outra oportunidade, né? Então, aí o que eu pensei aqui, que eu estou entendendo,
que tem essa divulgação da doutrina espírita em si, do espiritismo em si, né? Divulgação. Sim. Conheço o espiritismo e tal, uma chamada, né, e tal. Agora, dentro da proposta para a Casa Espírita, eles propõem aqui estudo contínuo e regular da doutrina espírita. E eu penso que uma das ferramentas ótimas que a gente tem, são os grupos de estudo. Sim, né? Sim. São os grupos de estudo. E tentar inserir cada vez mais, né, dentro dessa proposta, dentro das reuniões do SEM, do CRE, né, a AME, né, nas reuniões suas de SEM, o estudo das obras básicas, né? E para aqueles que adentram a casa espírita, ou mesmo aqueles que já estão e que querem fazer aí um voo panorâmico, vamos dizer assim, né? Mas que nem é tão panorâmico assim, do ESD e do EAD, que são apostilas da FEB, né? Então, eu não sei se eu entendi, porque lá não deixa dúvidas, é um estudo bem direcionado, o trabalhador não fica perdido, e nem aquele que chega, porque eu fico muito preocupado com quem chega, sabe? Sim. Com quem chega e que fala assim, não, eu vim aqui hoje porque o fulano vai falar. E fica, na verdade, ele segue o fulano, então onde o fulano vai, ele vai assistir a palestra. Sim. Né? Sim. Isso lá enquanto na casa espírita, né? Isso lá na casa espírita, que eu estou dizendo, que muitas vezes a gente recebe lá, hoje nem tanto mais, mas eu, né, não estou mais à frente da recepção lá, do acolhimento, daquele que chega, mas eu penso nisso, sabe? Que o grupo de estudo, eu não sei se eu estou certa nisso, sim. Tá. Terminou? Terminei. Então, a sua colocação, Fábio, é maravilhosa. Por isso que no grupo, assim, mesmo que você não dê o seu total ponto de vista, mas fale algo, porque isso suscita outros raciocínios. É muito importante o que a Fábio falou aí, porque, olhem só, eu vou falar uma coisa para vocês que me ocorre, e eu tenho bastante consciência disso. O que nós estamos fazendo aqui nesses grupos de estudos? Eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, porque eu estou todo meio fora do ar aqui, deve ter umas 15. 11, temos 11. O senhor. Pois é, 11, pois é. Então, olha só, o que nós estamos fazendo aqui quando nós nos propusemos a montar esse grupo de estudo do plano de trabalho da FEB? Nós estamos nos sensibilizando. Então, a sensibilização é aquilo que nos move. À medida que eu me sensibilizar, ou seja, que eu me conscientizar de que é bom, e é isso mesmo, aí eu vou fazer, sabe? Então, nós temos um problema dentro da sua fala aí, Flávia, muito, muito importante para o seguinte, olha só, se a gente chegar, vamos supor que chegasse no 100 e propusesse montar um grupo de estudo do EAD, não importa, você falou do EST, ou estudo qualquer, do Livro dos Espíritos, vamos supor, dificilmente as pessoas iriam aceitar, tá? Até porque não é o objetivo da federativa. Mas, vamos supor que fosse, ou que haja possibilidade, as pessoas não iriam aceitar. Por quê? Elas não estão sensibilizadas, apesar de todo o trabalho dos espíritos, de todo o trabalho do Kardec, da luta aí do Bezerra de Menezes pela unificação, universalidade e tal, mas as pessoas não estão conscientizadas. Você vê que nós montamos aqui, começamos, eu acho que quase com 40, e hoje nós temos 11, né? 11 a 15, no máximo, que nós temos comparecido aqui no estudo. Por quê? Essa sensibilização é uma fase muito difícil. Só que sem a sensibilização, as pessoas não aderem. Então, o ideal hoje, eu penso assim, sabe? Qual que seria o ideal? Seria
fazer em outros segmentos nossos um estudo, o mesmo que nós estamos fazendo aqui. Percebe? Então, por exemplo, você tem um 100 com vamos dizer que uma AME tenha um 100 aí de 20 pessoas. Né? Proponha fazer um estudo desse, no 100, e esse estudo seria lá 20 pessoas, dos 20, 10 compareceriam, participariam do grupo de estudo. Vão ser 10 multiplicadores que vão levar para as casas espíritas, percebe? Mas aí nós não vamos fazer as ações que a FEB está propondo, não tem problema. Nós somos espíritos imortais, nós temos que nos conscientizar e estar dispostos a fazer, se não hoje, está disposto a fazer amanhã. Porque a FEB ela tem certeza que ela não está não acreditando, ela não é acreditando, ela não é a proposta que o plano saiu da FEB, que nós já vamos colocar o plano em ação. Por isso que eles colocam esse estudo e vêm os espíritos e nos induzem ou nos inspiram para que faça grupos de estudos, em outras palavras, sensibilização do plano. Porque nós só vamos fazer o plano se a gente estiver sensibilizado. Entendeu? Seu Geraldo. Hein? Não, mas eu falei em sentido de sensibilização mesmo. Ah, sim. Então. Sensibilização dessa criação de uma estruturação, de uma dinâmica estruturada, entendeu? Sim. Mas quando você falou do estudo, por exemplo, do EAD... Não, porque isso é uma ferramenta. Ah, tá, são ferramentas. Mas as pessoas só vão participar desse estudo, e é muito importante mesmo, a partir do momento que estiverem sensibilizados da orientação da FEB. Não, então, uma sensibilização, né? Exatamente, em termos de sensibilização. Que existem essas ferramentas, e o grupo de estudo é uma ferramenta. É uma ferramenta. Talvez sim. eu não tenha sido clara. Tá. Desculpa. Mas nós estamos aqui nos somando, está ótimo. Obrigado pela contribuição, né? Então, assim, cada um de nós agora, como multiplicadores, a gente tem que pegar... A Gisele levantou a mão. Ah, que bom. A gente tem que, já, Gisele, a gente tem que pegar, refletir, trocar ideia com aqueles que participaram, e falar como é que nós podemos agir nisso aqui. E aí os espíritos do Senhor, certamente, que estão acompanhando o trabalho, lutando aí para que a gente possa caminhar, vão nos inspirar, e a gente vai ver uma forma de sensibilizar os colegas, porque só levar à prática, às vezes as pessoas ainda acham que a gente está querendo mandar em determinado lugar, mas se sensibilizar, os que estiverem sensibilizados vão topar, sem dúvida. Mas vamos ouvir a Gisele, gente? Ô, Gisele, faz favor. Só para contribuir um pouquinho com os nossos raciocínios. Muito bem-vinda. Obrigada. Se a gente pensar, o plano de trabalho, ele não vai modificar nunca, ele é permanente, né? Desde o primeiro momento lá que foi criado o primeiro plano de trabalho, ele continua até agora e vai por muitos anos aí pela nossa existência. Porque a doutrina é uma só, a proposta da doutrina é uma só. A diferença, então, que a gente pode pensar, então, por que tenho que fazer esse 23, 27 aí? Porque a diferença é que dentro desse grande plano de trabalho, o que a FEB faz? Elenca os pontos que nós vamos trabalhar nesse período, né? Foca mais em uns e deixa outros mais de stand-by, mais paradinhos, porque eles, claro, se reúnem inspirados, com certeza, vão buscar dentro desse mesmo plano de trabalho o que reflete a nossa realidade agora. Então, a gente vai ver que eles estão falando muito mais dessa união, muito mais dessa unificação novamente, muito mais da fidelidade doutrinária, porque são os pontos que foram identificados, a participação da juventude, são os pontos que foram identificados como pontos, vamos dizer assim, de luz acesa, né? De sirene gritando, que estão assim fragilizados nesse nosso movimento espírita. Então, sempre eles fazem essa avaliação e levantam, desse plano permanente, quais são os pontos que agora a gente está precisando colocar luz e pedir que todos se unam nesse propósito. Então, eles vão elencar aqueles.
Quando passar esse período, eles vão elencar outros. Então, se nós fizermos bem essa parte, da próxima vez, essa parte já está cumprida e nós vamos passar para o aprofundamento, buscar outras questões, pode ser aí a mediunidade, pode ser o atendimento espiritual, pode ser a infância. Então, agora nós vamos colocar luz sobre esses focos, porque o outro já foi contemplado e com sucesso, ou não, nós vamos voltar, porque, por exemplo, na questão dos grupos de estudo, nós não conseguimos um avanço tão grande. No esclarecimento quanto à mediunidade, nós não conseguimos, vamos voltar. Então, sempre é feito, no final de cada período, não uma avaliação se nós cumprimos ou não, uma avaliação se nós vamos voltar esse foco ou se nós já podemos avançar. E isso que eu acho que é muito importante a gente ter a consciência quanto trabalhador do movimento espírita, é que, igual o senhor falou, nós temos aqui várias casas representadas, várias AMEs representadas, várias regiões representadas. Se sairmos daqui, né, com essas 10 pessoas conscientizadas, sensibilizadas, todos que estiverem comigo, na minha casa, na minha AME, na minha região, de alguma forma vão ser tocados pelo trabalho que esses 10 desenvolveram hoje. E assim por diante, né? Eles vão levar para outros 10, e isso vai ampliando de uma forma natural, de uma forma boa, não como uma imposição, nós precisamos fazer, nós queremos fazer. E isso que eu acho interessante do plano de trabalho, é a gente ter opções e saber que nós somos responsáveis por esse cumprimento, mas por querer, não pela imposição da própria fé e da união. Que bom, Gisele. Que bom. Obrigada. Que legal. O senhor Antônio está com a mão levantada. Pode falar, Antônio. Fala, Antônio. O nosso assunto é o seguinte, a Gisele já falou, né, que o estudo, o aprendizado é contínuo, né? Então, nós, quando assumimos estar aqui, ouvindo isso mais uma vez, né, nós estamos praticamente assumindo que nós vamos abraçar isso e vamos levar à frente. E nós temos aí as nossas dificuldades, as nossas barreiras a ser ultrapassadas. Os obstáculos que temos aí, de muitas vezes, você chegar num ponto que você fala assim, puxa vida, não posso entrar, essa porta está fechada. Aqui não tem ninguém aqui que vai me auxiliar para continuar essa tarefa. Aí, nós vamos ter que voltar amanhã, outra vez. Então, essa é a nossa dificuldade. Mas a nossa responsabilidade é que é o problema, é grande demais, porque nós estamos aqui, estamos assumindo que vamos continuar o trabalho. Então, a tarefa é essa, o aprendizado é contínuo, e nós, para aprender, nós temos que começar a ensinar. E ensinar quem não está querendo aprender. É difícil isso. Mas é isso, é só isso que eu queria falar. Obrigado, Antônio. Muito obrigado. Então, pessoal, mais alguém? Nós temos mais um item ainda, mas nós estamos a 10 minutos, viu? Se alguém quiser falar, é um momento oportuno, né? Porque a gente sabe que é muito importante nós estarmos, eu volto a bater nessa tecla, sensibilizados para esse trabalho, para esse enfoque que a FEB está trazendo para nós. Muito legal essa lembrança aí da Gisele, o pós-pandemia, né? A FEB até aproveitou para pegar realmente aqueles assuntos que estão assim mais a flor da pele, vamos dizer assim, né? Tá mais em evidência, né? Para nos ajudar realmente, para nos ajudar. E a gente não deve preocupar realmente, eu tenho agora que resolver tudo, mas eu tenho que começar a me movimentar nesse sentido, porque senão eu não estou sendo multiplicador, né? Então, é isso que a gente tem que fazer mesmo. Mas o outro item, só para fechar aqui, porque é o último, né, que a FEB traz, ação, olhem só, promoção e realização de estudos, encontros, seminários e oficinas de trabalho, voltados ao conhecimento da doutrina espírita, nas modalidades presenciais, virtuais ou híbridas. Eu acho muito interessante isso, pessoal, porque, graças a Deus,
tá? Eu não sei na região aí de vocês. Eu sei que, aliás, as regiões aí fazem até mais do que a gente aqui de fora, né? Muito desses trabalhos já vem sendo feito. Não é? Nós não estamos partindo do zero, né? A FEB sabe disso. Ela está nos propondo, né, a gente verificar disso, o que nós fazemos, o que nós podemos melhorar, né? Como lembraram aqui, né, Denise, inclusive, qualidade dos nossos expositores, né, nós que somos expositores, estudar mais, preparar melhor os trabalhos, enfim, o que nós podemos melhorar? Realização de estudos. Nós temos casos que tem muitos grupos de estudos, mas tem outros que não tem nenhum, né? Então, encontros. Muitas casas fazem encontros, e muitos encontros, mas nesse encontro, o que nós podemos melhorar? Essa é a pergunta. Essas são as nossas avaliações. Seminários e oficina de trabalho voltado ao conhecimento da doutrina espírita, se faz muito. Mas o que nós podemos atingir no objetivo? Nós estamos agindo dentro da proposta da FEB, que é a proposta da FEB, sem analisar muito amplo, a proposta da doutrina espírita, não tenho dúvida disso. Então, o conhecimento da doutrina espírita nas modalidades presenciais. E aí as modalidades são as várias modalidades que nós temos opções hoje. Eu acho muito legal isso aqui, esse item aqui praticamente dá um fechamento muito, muito interessante, porque muita coisa disso a gente já faz. É questão de avaliar se podemos aprimorar. E outros que não fazemos, a gente pode começar. E o que não podemos começar em 2024, quem sabe a gente pode programar para 2025. Ou vamos deixar em stand-by, usando a expressão aí que a Gisele lembrou, para que logo que der para a gente encaixar, a gente encaixa. Né? O negócio é esse, né? Eu acho que alguém levantou a mão, né? Geraldo, sou eu. Pode falar. Uma questão que a gente que vem me preocupando um pouco, é a respeito dos capacitadores dos grupos de estudo. Então, assim, a gente cria os grupos de estudo, e eu acho que é a base do funcionamento mesmo de uma casa, é o grupo de estudo, a manutenção dos estudos, o conhecimento da doutrina. Sim. Mas os capacitadores, ou eles vão indo e vindo, ou eles estão com dificuldade de ter essa base, esse conteúdo para capacitar os grupos, para liderar os grupos. Sim. Então, eu penso que a gente deveria conversar, amadurecer uma campanha no sentido de formar ou capacitar primeiro os capacitadores. Sim. Formação. Formação de coordenadores. Dos estudos, dos grupos de estudo. Bom, muito bom, Celi, muito bom. Geraldo, Oi. Aí a gente vai ver no próximo estudo aí como essas áreas funcionais vão se integrar, né? E aí vai entrar aí essas capacitações todas que as áreas precisam de ter, né? Tá vendo? Então, tá vendo? Outra diretriz vai vir, às vezes até abrindo o caminho aí, mostrando para a gente como é que nós vamos poder fazer. Muito bom, a sua observação, Celi, foi muito boa, e isso é a verdade mesmo. Mas isso é todos nós, precisamos nos capacitar um pouco mais. A gente precisa sempre se capacitar um pouco mais. Mas isso que você falou é uma verdade. É a formação de coordenadores, nós temos dificuldade, temos que ver como é que nós vamos fazer isso. Mas isso, cada região tem que pensar na sua situação, né? A gente sabe que tem regiões aí que estão disparadas, aceleradas, né? Então, aí tem que ver o que pode melhorar, se precisa, se não precisa, o que nós estamos deficientes dentro da proposta da FEB. Aí cada um tem que convicto de que está sendo um multiplicador para o movimento espírita do trabalho proposto pela FEB, e aí refletir, analisar e conversar com os companheiros, né, para que possa ir abrindo assim, um horizonte, né, de atividade, né, sem apavorar, viu, gente? Eu acho que isso tem que estar no nosso coração, sem apavorar, né, mas também
né, para rimar sem acomodar, né? A gente precisa se Lembrando Bezerra, Ah. Lembrando Bezerra, né? É apressado, mas é urgente, mas não é apressado. Isso aí. Então, né? Então, é isso aí. Pois é, amigos. Alguém mais quer falar? Nós estamos a 5 minutinhos, estamos na hora, né? E eu achei, assim, que o estudo muito produtivo hoje, participativo, nós estamos participando bastante, né? No outro estudo também houve participação maciça, muito boa, e é só assim que a gente aprende, né? Trocando ideia de amigos, de irmãos, né? Alguém quer complementar alguma coisa? Podemos encerrar. Eu queria só lembrar, semana que vem, nós teremos, nós vamos ter agora, vocês viram na nossa grade que passamos, né? 2 semanas seguidas. Precisamos contar com a colaboração e compreensão de vocês. 2 semanas seguidas, para que a gente pudesse chegar num ponto assim, mais conveniente para parar nesse ano, né? Isso vocês entenderam na mensagem que eu tinha colocado. Então, nós temos o dia 7, que é a semana que vem, a Denise, né, com a terceira diretriz 3, e no dia 14 nós teremos a diretriz 4, que será feita pelo Emanuel. Né? Aí nós vamos pular depois, 7 e 14 de outubro, mas depois só no dia 11/11, né, que nós teremos aí com a Gisele a diretriz 5. E depois só 25/11, encerrando com a Sheila a diretriz 6 e 7. Aí depois a gente só vai retornar no ano que vem. Né? Então, está postado no grupo, né, já há dias, depois vocês dão uma acompanhada lá. Eu só mudei aí a Gisele do dia 14, que é uma Emanuel. Lá está a Gisele, mas eles trocaram o tema e o dia. Então, a diretriz 4 continua, mas quem vai fazer é o Emanuel. E no dia 11/11, aí vem a Gisele com a diretriz 5, que era do Emanuel. Tá claro, pessoal? Então, aí, semana que vem, esperamos que não dê tanta confusão hoje, igual essa projeção aí, o negócio do e-mail, do link. A gente vai se organizar melhor para que a gente possa ser mais útil, né, espiritualidade. Tá bem, gente? Podemos encerrar? Alguém mais falar? Não? Então, sobre as bênçãos de Deus, né? Agradecido a Ele, aos amigos espirituais e a vocês, né? Por essa companhia fraterna, amiga, querida. Nós vamos pedir aí o Adenauer podia fazer a prece para nós, né? Pode ser, Adenauer? Adenauer, está me ouvindo? Acho que ele nem está aí. Para a projeção, está sim. A projeção de senhor, Severado, pode tirar. Hein? É. Tirar a projeção que o senhor consegue ver a gente. Pois é, menina, eu estou enrolado com esse negócio aqui. Pô, engraçado. Agora eu vi vocês. Que bom. Que bom. Então, mas eu não consegui tirar tudo, não. Vou deixar assim, estou vendo vocês Clica aí. lá no azulzinho, ó, parar a projeção. Lá em cima. Ixi. Isso, aí também. Pronto. Eu fiquei com medo de cair, igual a semana para vez passada. Obrigado. Então, vamos orar, meus irmãos. Jesus, querido amigo, nós te agradecemos por esse encontro, essa tarde, momentos de aprendizado, revisitando, Senhor, conceitos importantes, reafirmando o nosso compromisso do trabalho na tua seara. Rogamos, Senhor, continue a nos inspirar, nos fortalecer, a fim de que o propósito do bem comum nos anime às realizações. Que nós possamos ter outros momentos como esse, prosseguindo nosso processo de aprendizado, que nunca se encerra, Senhor. Assim, agradecidos, em teu nome, nós encerramos as nossas atividades dessa tarde. Obrigado, Senhor. Assim seja. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus, né? Boa noite a todos. Falou, gente. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Até a próxima. Boa noite a Até todos. mais, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.